As contas públicas do governo fecharam o 1º de novembro da gestão Lula com um rombo de quase 39 bilhões de reais, o que representa um salto de mais de 135% ante o mesmo mês de 2022. Segundo o Banco Central, este é o pior resultado desde novembro de 2016. Além das contas do governo, as empresas públicas também fecharam novembro com déficit. Segundo o banco, o crescimento do rombo se deve ao aumento de gastos do governo. Eu vou começar esse giro com o Alan Gani. Gani, contas públicas fechando novembro como o pior mês desde 2016. Agora, não me parece muito difícil explicar isso para o nosso público. Em síntese, o governo gastou mais do que arrecadou, do que as receitas. E com isso, o déficit fiscal aumenta demais, né? Quais são as consequências? Bom, quais são as consequências? O Dantas colocou muito bem na fala anterior, né? Quando você gasta mais do que arrecada, mesmo excluindo as despesas com juros, aquilo que a gente chama de resultado primário, significa que o governo está tendo que se endividar mais para fechar as contas. E o alto endividamento eleva o risco, né? A lógica é para qualquer negócio, vale para o Estado ou para uma pessoa que está muito endividada e tem uma baixa capacidade de pagamento, você cobra uma taxa de juros maior. Essa mesma lógica vale lá para o governo. Aumentando o risco, aumenta a taxa de juros. Pode reduzir a Selic o quanto for, que a taxa praticada pelo mercado, ela não vai cair. Aliás, isso explica muita coisa do porquê que a taxa de juros no Brasil ela é tão elevada. Ela é tão elevada porque o Estado brasileiro é muito inchado, porque o Estado brasileiro é muito gastador, porque é arriscado. E aí, taxas de juros elevadas, isso significa, na prática, que a atividade econômica ela tem mais dificuldade. É mais caro para uma empresa pegar dinheiro emprestado e investir, é mais caro para a população fazer uma compra parcelada, financiada. Isso desaquece a atividade econômica, isso aumenta o desemprego. Então, é apenas um aspecto, né, do problema do alto endividamento, são as taxas de juros elevadas que punem o emprego, que pune a renda. Além do que, um Estado gastador potencializa a inflação também, né? Há uma evidência de que estados gastadores a inflação é mais alta também, e que pune também quem? A população. Então, essa população mais pobre, ela é punida duplamente, Caniato. Ela é punida com a inflação, ela é punida com a perda da atividade econômica, com o desemprego. E o Estado gastador também, qual que é o ponto? Sobra menos recursos para aquelas áreas ali que são fundamentais para o Estado, por exemplo, segurança pública, que aí sim é o monopólio do Estado. E aí? Sobra menos dinheiro para a segurança pública, sobra menos dinheiro, por exemplo, para uma educação de base, de qualidade, como há nos Estados Unidos, como há na Europa, ou para a saúde, mas não, é esse Estado gastador e ele gasta muito e gasta mal. Sabe quem que paga a conta? A população mais pobre. Sem a responsabilidade fiscal, não há uma responsabilidade social. Cláudio Dantas. Dantas, também quero pedir sua análise e avaliação. Você já trouxe algumas informações no comentário anterior, mas é importante destacar para a nossa audiência que esse atual governo tem ambições de zerar o déficit fiscal neste ano de 2024, né? Se a gente pegar como exemplo o ano passado, será um desafio e tanto, né? Pois é, Daniel, é muito triste, sabe? A gente olha para o passado recente, por exemplo, quando nós tivemos um ciclo econômico com um boom das commodities e a gente viu a maior parte desse dinheiro abastecendo a corrupção, sendo desviado para os bolsos, né, de empresários e políticos corruptos, além de lobistas, operadores, advogados e afins. Financiamos também campanhas lá fora, obras que não existiram, superfaturadas. O problema disso é o seguinte: essa riqueza que foi produzida, ela se dissipou. Outros países usaram essa riqueza para fomentar sua infraestrutura e se preparar para um novo ciclo, um ciclo de retração econômica. É o que está acontecendo, por exemplo, com a China,
que vinha crescendo, chegou a crescer 11%, 12%, e hoje está ali colocando uma meta aí de 5%, mas se ela conseguir crescer 5%, depois de ter crescido o que já cresceu nas últimas 2, 3 décadas, ela assumirá a liderança, inclusive, da economia mundial de forma fácil, né? Hoje nós temos, saiu esta semana, inclusive, um ranking das economias endividadas. Então, você tem a China, um dos países mais endividados do mundo, Estados Unidos, mas são perfis diferentes. Quando o nosso gestor público olha e fala assim, os Estados Unidos está endividado também, tem uma dívida lá de não sei quantos trilhões, não sei quantos % do PIB, então a gente também tem que se endividar. Mais uma vez, são países... Estados Unidos, China e vários outros países desenvolvidos que estão altamente endividados, inclusive até em função da pandemia esse endividamento aumentou, são países com perfis completamente diferentes, sociais, econômicos, com países muito mais à frente, né? Países que estão desenvolvidos tecnologicamente, que a sociedade todo mundo tem, a taxa de desemprego dos Estados Unidos é de 3,4%. Né? Então, assim, a gente aqui é mais do dobro, fora, considerando as estatísticas que são ali ajustadas na unha, né? Então, assim, é muito triste, por quê? Porque a gente percebe uma falta de entendimento. E como tudo está relacionado, quando a gente falou há pouco, né, da figura central, que é preciso acabar com esse fetiche do líder popular, do presidente da República paternalista que resolve tudo, que vai fazer chover... Quando a gente acaba com esse fetiche, a gente resolve uma série de problemas, porque quando você alimenta esse fetiche, esse líder fica querendo resolver as coisas no seu mandato, para poder conseguir uma reeleição e depois conseguir o sucessor, né? Então vira uma disputa de poder e aí ele faz o que tiver de fazer para poder ter essa imagem no final do mandato. Eu consegui, mas eu consegui a que custo? A que custo ele conseguiu fazer determinada realização? Então, assim, é muito ruim, porque uma coisa vai alimentando outra, vira essa maluquice e o Brasil não cresce, né? Não cresce, está aí comemorando crescimento de 3%. Né? A gente devia tá suando, porque ano que vem vai ser bem pior, inclusive. Só porque a expectativa era pior, porque os nossos analistas também de mercado, eles hoje são pessimistas, eles já fazem as estatísticas já para baixo, conservadoras, para poder ter alguma surpresa no final do ano. Então, assim, infelizmente, é muito ruim. E, mais uma vez, só para finalizar, reforma administrativa. Tem um texto do governo anterior, do Congresso anterior, que está lá, prontinho para ser votado. 400 bilhões de economia até 2034. Vamos votar esse texto, pessoal? Antes de passar para o Roberto Mota, o Alan Gani quer fazer um complemento. Não, e esse crescimento de 3% que está sendo comemorado foi graças a uma safra excepcional no primeiro trimestre ao desempenho da agropecuária. Se não fosse isso, o crescimento teria sido muito menor, teria sido aquele voo de galinha medíocre de 1%. Foi esse agronegócio que puxou o crescimento, né? E uma safra excepcional, um presente da natureza que a gente acabou recebendo. E mais um problema, né? A gente está com um problema demográfico agora. Quer dizer, a nossa pirâmide, ela está estreitando cada vez mais. Menos mão de obra, menos fator de produção. Vai ser cada vez mais difícil atingir o crescimento econômico, o que torna a reforma fiscal, administrativa, ainda mais primordial. Caso contrário, a gente está condenado a esse crescimento medíocre. Contas do governo fechando novembro com um rombo de 39 bilhões de reais, pior novembro desde 2016. Mota, surpreso com esse resultado, já imaginava que as contas do governo federal fechariam dessa forma? Faltaram medidas que visassem cortar gastos, pelo menos nesse primeiro ano de mandato? Eu já imaginava, Caniato. Eu acho que não faltaram medidas, não. Sempre faltaram as ideias corretas, né? Uma das coisas que a gente chama a atenção aqui. E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto desse problema, que às vezes fica perdido quando a gente fala nesses termos assim de economês, o nosso espectador, ele voa, né? Então, deixa eu tentar explicar aqui. A maior parte, ou uma boa parte, da poupança de todos os brasileiros hoje
ela é usada para financiar esse déficit do governo. Muita gente não sabe disso, né? O Alan Gani me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa vai se aposentar, tem lá um fundo de pensão que tem o dinheiro dela, fundo de pensão investe em título do governo, tá? Aí o sujeito tem lá um dinheirinho no fundo de investimento, também investe em títulos do governo. Ou seja, em vez de você investir em empresas que vão produzir, que vão gerar desenvolvimento, você está emprestando o seu dinheiro a altos juros para o governo, porque o governo tem déficit. Então, acompanha o meu raciocínio. O governo gasta mais do que poderia. Aí ele fica com um buraco. Para preencher esse buraco, ele pega o seu dinheiro emprestado e te paga juros. Só que essa dívida do governo, ela nunca para de crescer, porque o governo sempre gasta mais do que arrecada. Ora, diz a lógica que vai chegar um dia que essa dívida vai se tornar impagável, tá? Por quê? Uma dívida que só cresce. E aí, imagine a catástrofe, porque você vai ter, ao mesmo tempo, um governo quebrando, porque não tem condição mais de funcionar. E adivinhe quem vai levar, quem pode vir a levar um calote, né? Porque você não sabia, mas aquele seu dinheirinho que está guardado lá está investido em títulos do governo. Então, é esse o perigo da gente aceitar normal um governo que gasta mais do que arrecada e que tem orgulho de dizer isso, né? Então, pessoas cuja mentalidade acham que isso é uma coisa normal, positiva, saudável. Não é. Lá na frente, em algum lugar, em algum momento, a gente não sabe se é na nossa vida, na vida dos nossos filhos ou da vida dos nossos netos. Vai chegar o dia do ajuste de contas. Importante esse alerta, Gani. Com certeza, o Mota colocou muito bem. Para a gente ter uma ideia, que 3/5 da riqueza do Brasil está na mão de títulos públicos. Ou seja, não via Tesouro Direto, você pode comprar lá o título público, mas via fundos de pensão, via aplicações bancárias. Então, não é natural, não é normal que 60% da riqueza do país seja para financiar o governo. E esse financiamento do governo, ele não gera retorno para a sociedade. Porque imagine como é nos Estados Unidos, se a maior parte a gente estivesse utilizando para financiar uma empresa. A empresa pega esse recurso e aí o que ela faz? Ela investe. Ela investe para buscar mais lucros. Só que nesse processo de investimento para buscar mais lucros, ela vai acabar gerando mais emprego, porque ela vai se tornar maior, ela vai precisar de mais gente, vai gerar mais renda. E aí, ó, você tem um círculo virtuoso. Agora, a partir do momento que toda a poupança do Brasil, aquilo que você não consome da tua renda, você poupa para financiar o governo, porque ele é deficitário, não sobra recursos para o investimento das empresas. Aí a empresa, sabe quem é que financia o investimento das empresas? O capital externo, só que o capital externo está diminuindo. Ou seja, enquanto não ocorrer o investimento, não vai ter crescimento econômico, renda, emprego, etc. Vai lá, Dantas. A explicação ela é assim, é exemplar, né? Eu acho que o nosso ouvinte, o nosso espectador precisa baixar esse programa, gravar e espalhar, porque assim, é isso, é assim, e nessa trajetória, né, Gani e Mota, o governo ainda vai tentar aumentar a arrecadação, fazendo o quê? Colocando a mão no bolso do pagador de impostos. Pois é, me parece que essa é a consequência e todos, pessoas físicas e jurídicas, devem sofrer tendo que pagar um pouquinho mais, né, Mota? O que as pessoas têm que... A principal coisa que elas têm que ter em mente quando ouvem falar em déficit de governo é que funciona igualzinho a uma família. Não deixem se enganar pelo economês. Não deixem essa turma tentar iludir vocês. Se vocês têm uma família, né? O pai de família que está me ouvindo aqui, ou a mãe, se a renda da família é de R$2.000 e vocês gastam R$5.000 todo mês, no primeiro mês joga no cartão de crédito, né? No segundo entra no cheque especial, no terceiro pede emprestado para o cunhado, no quarto mês vai ser para o agiota. 2 anos nesse processo, chega um momento que a família quebra. O destino
é pobreza, é miséria, é uma dívida impagável, é perder propriedade. A mesma coisa se aplica a um governo, qualquer que seja o governo. A história está cheia de casos como esse. Então, não se iludam. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Dizer que gastar mais do que ganha é bom para a economia é como dizer que o cara chegar em casa e dormir embriagado todo dia faz bem para o sono dele. Não é uma conta difícil de ser feita, né, Gânia? Agora, por qual razão os governos não gastam aquilo que arrecadam? Sempre ultrapassam essa linha. Pois é, eu acho que tem uma visão e que contamina muito o debate público da falta de noção de escassez, né? De que o dinheiro, na verdade, ele é infinito. Basta imprimir dinheiro que pronto, está resolvido. Como se o orçamento do governo ele fosse ilimitado. Não. O orçamento do governo, ele é limitado por uma simples razão, porque a produção de riqueza na sociedade, em um ano, o que a gente chama de PIB, de produção de bens e serviços finais, tudo aqui que a gente produz, esse programa, esse computador, a caneta que o Dantas está utilizando, esse celular, a gente soma tudo e a gente mede isso, chama isso do quê? De PIB. Isso gera uma renda, o governo vai lá e tributa isso. 34% não é suficiente. Mesmo assim, ele não consegue fechar as contas. O que ele faz? Ele se endivida. Então, esse orçamento ele é limitado, o dinheiro é limitado. Então, significa, na prática, que mais dinheiro, por exemplo, para o fundo eleitoral é menos dinheiro para a educação. Mais dinheiro para a saúde é menos para a segurança pública, por exemplo. Então, a sociedade vai ter que fazer escolhas, vai ter que alocar esses 5,5 trilhões de reais da melhor maneira possível, porque não tem dinheiro infinito. Se imprimir dinheiro, aí você gera inflação, e aí empobrece ainda mais a sociedade. E o Dantas falou um ponto aí bastante importante. Bom, vamos arrecadar mais, né, para aumentar, então, esse orçamento do governo. Só que arrecadar mais significa menos dinheiro na mão das pessoas, porque o Estado não produz. Quem produz somos nós. O Estado ele só toma esse dinheiro das empresas, das famílias. O Estado toma e, em tese, isso voltaria com serviços. Em tese, deveria voltar com serviços. E não volta. E o grande problema de mais tributação, além de sobrar menos dinheiro para a gente, é que a gente já está no limite da carga tributária. Tem um famoso estudo do Arthur Laffer, né, que mostra que, aliás, a tese é do Laffer, mas houve um estudo nos Estados Unidos, aliás, um estudo feito por dois economistas de esquerda ligados ao Partido Democrata, dois economistas brilhantes, por sinal. Esses dois economistas, aliás, é um casal, né, o marido e a mulher, eles mostraram que a carga tributária ideal é 34%. Quer dizer, ideal para o governo, porque a partir disso, a arrecadação do governo começa a cair. Porque você inadimplência. Não, você vai ter incentivo para trabalhar tanto, Caniato, se você vai ter que deixar tanto na mão do governo, vai deixar 50% na mão do governo, você vai trabalhar menos. A empresa vai produzir menos. Aí vai cair a arrecadação. Né? Então você tem um ponto que é ótimo. E aí no Brasil replicaram esse estudo, né? Saiu acho que na RBFIM. E no Brasil é próximo de 34%, ou seja, a gente já está no limite. Então se a gente estrangular mais a população com imposto, daqui a pouco você vai falar, mas por que eu vou trabalhar tanto? Eu vou trabalhar menos, eu vou fechar meu negócio, porque o governo é meu sócio. Subterfúgios para sonegar. Perfeito, exato. E que já ocorre, né? Todos esses subterfúgios para sonegação. Então vai cair a arrecadação. E os formuladores de política pública não pensam nisso, né, Dantas? Vai, Dantas. Agora você olha daqui a alguns anos, porque nós estamos vivendo uma mudança geracional. Você falou, inclusive, na redução da força de trabalho. Naturalmente, isso cria um problema para o financiamento da Previdência. Agora a gente já está vendo uma mudança geracional de uma geração que está sendo classificada como lazy job, né? Que é uma geração que quer trabalhar menos, quer desfrutar mais da vida, estão certos. Só que é o seguinte, essa realidade não está pronta. E ao contrário, o governo está estimulando o que é pior. Está estimulando, por exemplo, Bolsa Estudante. O sujeito está lá no ensino médio recebendo bolsa, recebendo dinheiro. Ele acha que basta isso.
para poder, em vez de estar trabalhando, estar se formando num curso técnico para poder já entrar no mercado de trabalho, e aí com esse dinheiro ele já pagar uma faculdade, se especializar, como eu fiz, inclusive, não, ele vai ficando lá, vai ficando na casa dos pais, parará, né? Recebe dinheiro, bolsa do governo, depois recebe mais um outro incentivo aqui, outro incentivo ali. Então, a tendência dessas políticas irresponsáveis é você criar uma geração sem estímulo nenhum para trabalhar e para empreender. E aí eu quero só ressaltar o seguinte, que nessa estrutura inteira, né, que a gente está falando aqui, que o Gani mostrou muito bem, da sociedade, do pagador de impostos, a gente tem que lembrar que a grande faixa de pagadores de impostos é essa grande classe média que carrega de fato o piano. E lá em cima da pirâmide você tem aqueles que sonegam e os corruptos, né, que integram uma boa parte desse contingente. Na outra parte você tem os criminosos do crime organizado e esses da violência urbana que a gente está sofrendo diariamente. Então a gente está achatado no meio disso, né, espremido, e uma hora essa estrutura ela vai se desmontar. Não é possível que ela se sustente ao longo do tempo. Para piorar esse cenário, nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, que é a revolução digital. E nós vivemos um absoluto abismo digital em relação ao resto do mundo. A nossa economia, tirando aí o agro, né? A gente não consegue diversificar. Nossa indústria, que já representou 70% do PIB, hoje é 30%. É uma indústria que não conseguiu se renovar, muito boa parte, por causa de um capitalismo de compadrio, né? Então, ela não investiu em automação, não investiu em tecnologia, em inovação. Então, agora ela está sofrendo. Por quê? Porque para você compensar essa distância que você está daquilo que está sendo já colocado como nova fronteira da produção, você não consegue. Tanto é que a gente não gera nada. A gente não tem nenhuma tecnologia de ponta que você possa dizer, olha, o Brasil é um líder nessa tecnologia aqui. Tirando o agro, você não tem. Então isso vai criando um problema ainda maior para o próprio mercado de trabalho. A tendência é um mercado de trabalho ainda mais pressionado, você tem inteligência artificial, automação em massa. Então, olha, as próximas décadas serão muito piores e a gente não está se preparando, pelo contrário, a gente está vivendo como se estivesse vivendo no início do século XX. Perspectivas difíceis, inclusive faltam bons profissionais em algumas áreas, tem muitos estrangeiros chegando aqui para ocupar cargos de lideranças nas companhias. Só para a gente fechar esse assunto, eu vi que o Mota fez várias anotações. Mota, para a gente encerrar a pauta. Essa sacada do Dantas foi brilhante. Dantas, nós não temos um único prêmio Nobel. A Argentina, se eu não me engano, tem prêmio Nobel. Nós não temos nenhum. A participação da produção científica brasileira no mundo é pífia, medida em termos de citação em revistas internacionais. Eu queria responder só a pergunta que o Daniel fez, eu fiquei pensando aqui, né? Por que o governo gasta mais do que arrecada? Por que vários governos fazem isso, né? Eu acho que isso tem a ver, Daniel, com o que se conhece como modelo de estado de bem-estar social, né? Que é uma coisa que, se eu não me engano, aí o Gani me corrija se eu estiver errado, que começou aí por volta da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes, né? Quando o Estado resolveu, e isso em alguns países chegou a um extremo, que o Estado vai cuidar de tudo para a gente. Ele vai cuidar da nossa educação, ele vai dar assistência médica, ele vai cuidar do emprego, ele vai dar habitação, esporte, lazer, né? Tudo o Estado vai fazer. E as pessoas absorvem isso e têm a convicção de que isso são direitos, não é meu direito. Eu tenho direito à habitação, por exemplo. Mas ninguém tem direito a uma casa. Você tem que trabalhar e ter o dinheiro para comprar a sua casa, né? Na Declaração Universal de Direitos Humanos, pelo que eu me lembro, não está lá. Todo mundo nasce com direito a uma casa. Mas, e aí o que acontece? Isso é uma questão interessante. A gente tem uma escolha. Quando a gente pensa um país, a gente tem uma escolha. Ou a gente pode escolher ter cidadãos com uma renda maior e que cada um assuma a responsabilidade por cuidar de si e da sua família, né? Você quer assistência médica? Contrata um plano de saúde bom. Você quer educação boa para os seus filhos?
você coloque eles numa escola boa, né? Porque você vai ter dinheiro para isso. Ou você escolhe ter um país onde o Estado vai cuidar de tudo, mas ele vai tirar boa parte do que você ganha e quando chega no final do ano, ele vai ter um déficit enorme que você vai financiar. E aí qual é o problema aqui do Brasil? A gente só conhece a segunda opção. A gente nunca teve um período na história do Brasil em que o trabalhador comum, o cidadão comum, pudesse bancar, né, uma escola boa para o seu filho. Por que o cidadão comum, o trabalhador, o operário, a faxineira, tem que ficar na fila do SUS? Por que ele não ganha o suficiente para contratar um plano de saúde privado e ser atendido, como é mesmo o nome desse hospital aí em São Paulo, onde a elite política é atendida, Sírio-Libanês, é isso? Ou Albert Einstein, um dos dois, isso. Por que o cidadão brasileiro não pode ter um plano de saúde e ser atendido no Einstein ou no hospital equivalente, né? Então, eu acho que aí está a resposta para essa pergunta. Daí vem o Estado gastão, que não tem responsabilidade fiscal nenhuma e que não cansa de meter a mão no nosso bolso.